atividade no caderno, desenhar e pintar mapas do livro. Você fez isso? Isso eu fiz em classe. Em classe. Aí, em casa, concluir a leitura do livro paradidático, que ele não interessa, responder atividades impressas sobre o paradidático. Ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. É isso que Ele quer fazer, Ele quer te guiar. Te guiar para águas tranquilas. Ele quer cuidar de você, da sua vida, do seu futuro. Que você decida isso hoje. Eu quero que Ele seja meu pastor, hoje e sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Ainda que eu ande
Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nele tudo ele fará.
das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Vamos juntos? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável.
que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Esse dia vai chegar. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. E não terei medo de nada, porque minha felicidade está em quem? Jesus! Eu sou feliz, gente. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu. Vocês? Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Quero ficar tranquilo se tudo aqui tremer. Não vou me preocupar se o vento balançar. Jesus é meu amigo e me dá proteção. Por isso eu sou feliz e canto essa canção. Lá, 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 Jesus é meu amigo. É muito bom ter um amigo como Jesus. E Ele em breve virá. Breve virá. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Nós viveremos em Ti, em Ti. Ergo meu louvor em adoração em Ti. Boa noite, queridas famílias. Como é bom estarmos todos aqui reunidos nesse momento especial de crescimento para os nossos lares, né? Eu gostaria de desejar as boas-vindas, agradecer você que já está aqui conosco e também deixar, nesse momento,
um versículo muito especial. A palavra de Deus, ela diz que em Salmo 127, o verso 3, ele diz que os filhos são a herança do Senhor para nós. É uma recompensa que o Senhor nos dá. E se você está aqui, você reconhece realmente o valor e a importância, né, do seu relacionamento, a importância desse presente que Deus deu para você. E eu acredito que cada paizinho, cada mãezinha que está aqui presente tem esse desejo no coração de a cada dia contribuir para o crescimento e desenvolvimento do seu filho. E nesse momento, eu convido você a fazer uma oração. E logo após, a gente vai iniciar o momento mais importante desse encontro, né? Que é esse momento de troca de experiências e aprendizagens. Então, eu convido você a fechar os seus olhos e juntos nós orarmos. Paizinho querido, nesse momento, eu gostaria de apresentar cada família, cada aluno, cada lar que se faz presente aqui. Te pedindo que o Senhor também convide aqueles que ainda há de entrar. Te pedimos que abençoe a doutora Paula, que ela esteja, Senhor, sendo usada por seu Espírito, que ela possa transbordar esse conhecimento para o crescimento das nossas famílias. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando cada lar de cada aluno que compõe o CAF. Que o Senhor ajude o desenvolvimento dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Que o Senhor nos abra, Senhor, os caminhos de a cada dia oferecer oportunidades de desenvolvimento emocional, mas também físico, mental, social e espiritual. Cuide de cada um de nós, esse é o nosso pedido, e a gratidão por estarmos juntos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento eu gostaria de apresentar a doutora Paula, eu gostaria que ela já está aqui presente conosco. Seja bem-vinda ao Colégio Adventista de Fortaleza, doutora Paula, e agradecemos desde já ao seu aceitamento por esse momento tão importante de contribuir com toda essa gama de conhecimento que você tem, a experiência que tem desenvolvido através da sua profissão, a contribuir aqui com o nosso colégio. Que Deus esteja sempre abençoando o seu trabalho, esteja com você, e esse momento é todo seu. Eu que agradeço muito aí a oportunidade, né, o espaço para estarmos falando sobre assuntos tão relevantes e sempre tão importantes. E é isso, eu me chamo Paula, como fui apresentada, sou psicóloga clínica, trabalho com abordagem terapia cognitiva comportamental, né, sou especialista no comportamento e trabalho com adolescentes, jovens, adultos, casais, enfim, com esse público aí que também se destaca bastante, que é a adolescência, né? O tema da nossa palestra hoje é a importância da relação da família no desenvolvimento emocional da criança e do adolescente, né? E para começar, é sempre muito importante a gente dizer o quanto a saúde mental é importante em todos os aspectos para todas as pessoas, né? Eu sempre gosto de dizer que nós sempre priorizamos coisas na nossa vida que nós consideramos importantes, como, por exemplo, saúde física, o que nós comemos, o nosso trabalho, porque dele vem o nosso sustento, a nossa relação com aqueles com quem nós convivemos, porque, enfim, é a nossa convivência, mas a gente, às vezes, desprioriza aquilo que vem da nossa saúde mental, né? Quando a gente sente uma dor, né, no estômago, a gente procura um médico que vai nos receitar um remédio. E assim vai, a gente sempre procura ajuda, né? Eu quero emagrecer, eu procuro um nutricionista, um nutrólogo, um personal, enfim, né? Eu tô com problema de vista, eu procuro um oculista, mas sempre com os problemas da ordem da saúde mental, a gente tende a não procurar ajuda, né? A não reconhecer as necessidades voltadas para isso, né? E quando nós, como seres humanos, né, responsáveis, adultos, não reconhecemos a importância da saúde mental, como que nossas crianças e adolescentes vão reconhecer, de fato, a importância disso, de como elas se sentem, de como lidam com as suas emoções, de como reagem a determinados fatores ou situações da vida, enfim. Então, sempre gosto de começar destacando a importância da saúde mental de uma forma geral,
né? Mas para começar o bate-papo com a família em si, sobre esse desenvolvimento emocional, é sempre importante lembrar que os nossos pais são as nossas primeiras referências em tudo, né? Uma das primeiras palavras que nós falamos quando criança é papai e mamãe, a gente reproduz os mesmos comportamentos, a gente se espelha na forma de vestir, na forma de falar, na forma como eles tratam outras pessoas, né? A nossa educação, a nossa criação dentro de casa, ela reflete ao longo de toda a nossa vida, né? Então, ter ciência de que vocês, como pais, são exemplos e referências para suas crianças e adolescentes é o primeiro passo para que vocês condicionem esses comportamentos a levá-los de forma mais saudável possível, né? E aí é sempre importante lembrar a diferença do exemplo e da referência, né? Quando eu vou, um exemplo aleatório para que vocês entendam. Quando eu vou numa costureira, por exemplo, e eu levo a foto de um vestido e eu digo, eu quero um vestido igual a esse, eu estou dando a ela a referência. Ela vai me entregar um vestido mais parecido possível dessa referência, né? Agora, quando eu chego lá com essa foto e digo, olha, esse é o exemplo, mas talvez se melhorar essa manga, se melhorar essa barra, se aumentar esse comprimento, talvez eu goste mais. Ela vai adequar aquilo ao meu pedido. É da mesma forma na nossa vida. A referência é aquilo que nós temos como base, a nossa criação, são os nossos princípios, são os nossos valores, aquilo que a gente passa para as crianças e para os adolescentes de forma geral, como valores mesmo, como base, ética, moral, enfim, em todos esses aspectos. Isso não muda. Vai do jeitinho que vocês passarem para eles, eles vão levar para a vida, né? Já o exemplo, não. Se antes vocês tinham costume, sei lá, de comer de forma exacerbada ou de ter algum costume de verbalizar coisas que não são legais, esses exemplos, eles podem ser modificados, né? Esses comportamentos, eles podem ser modificados para que esse cotidiano e esse dia a dia se torne cada vez mais saudável. Então, quando a gente identifica e reconhece aqueles comportamentos que não gerarão bons exemplos ou que os meus filhos vão reproduzir em algum momento e não gerarão neles boas respostas, eu posso mudar esse exemplo, eu posso adequar, né? Eu posso me melhorar para que ele consecutivamente se melhore também, né? Isso se chama modelação, é quando eu pego o meu comportamento e adequo ele para que eu tenha uma resposta melhor. E é inevitável que todos os pais, eles querem que os seus filhos vivam o melhor, que eles tenham o melhor. Muitos até verbalizam que querem que eles tenham o que eles não tiveram, oportunidades, melhores desenvolvimentos em todas as áreas. Então, a gente precisa se atentar a isso, né? Mas uma coisa que eu acho que faz toda a diferença dentro desse contexto é a verbalização. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente está falando de dois públicos diferentes. As crianças, elas têm uma dificuldade de verbalização. O único momento da fase infantil em que a criança ela verbaliza com facilidade é aquela fase dos porquês, né? De ficar perguntando o porquê de tudo. Mas, normalmente, uma criança ela só responde aquilo que lhe é solicitado. Então, a minha dica para os pais é: conversem com suas crianças, perguntem como foi o dia delas, o que elas fizeram, o que elas aprenderam, como foi a relação com os amiguinhos, o que aconteceu de diferente do comum. Perguntem, conversem, se interem sobre esse dia a dia, porque é nessa interação e nesse conhecimento que vocês vão identificar possíveis coisas aí que precisem ser ajustadas, melhoradas, ou vocês vão se atentar a sinais de coisas que precisem e necessitem de ajuda. Já quando a gente fala dos adolescentes, eles são aquela fase que é estigmatizada, né? Os adolescentes, eles têm aquele estigma cultural de que é a fase mais difícil, mais rebelde, que chamam até de aborrecentes e, enfim, né? É uma fase que envolve muitos desafios físicos, hormonais, corporais, de imagem, né? As maiores decisões da vida são tomadas na adolescência, né? Os maiores confrontos, por exemplo, em relação aos estudos mesmo, né? Vestibular, pré-vestibular, faculdade, qual carreira seguir, tudo isso é tomado como decisão dentro do período da adolescência. Então, uma dica para que os pais participem mais desses períodos, dessa fase, né, que é tão difícil, conheçam os filhos de vocês.
Se quando crianças vocês verbalizam com eles, vocês conhecem do dia a dia deles, vocês têm contato com a realidade deles, quando eles forem adolescentes, vocês vão conhecer o filho de vocês e vocês vão entender quais as coisas que eles lidam com mais dificuldade, quais são os pontos que eles têm mais facilidade, quais são as coisas que geram ansiedade, por que eles estão mais deprimidos em determinadas semanas, o que está acontecendo que está gerando essa emoção que está sendo latente. E sim, a adolescência é a fase das emoções em latência, afinal de contas, nossas primeiras vezes, decisões e em muitos aspectos, em muitas experiências da vida começam na adolescência. Então, é um período de emoções bem intensas, né? Então, se vocês já tiverem esse hábito de conversar desde pequenos, desde crianças, quando forem adolescentes, vocês vão ter uma facilidade maior. Ah, Paula, mas eu não tive isso, essa oportunidade de ter acesso a essa dica antes e tenho filhos adolescentes em casa. Como eu posso melhorar essa relação, entender mais esse desenvolvimento emocional ou como eles estão lidando com as emoções? E aí a minha dica é: tentem participar ao máximo dessas questões, se atualizem, se entendam o que de fato está mexendo com eles, né? Como eu falei, ambos os públicos têm dificuldade de verbalização. As crianças, porque precisam de um direcionamento, de algo que puxe isso, e os adolescentes, porque eles têm muito medo de serem julgados pelo que eles sentem. Né? Todo adolescente esquece que os pais um dia foram adolescentes, né? Os adolescentes, eles acham que eles são os primeiros a viver e a sentir tudo aquilo que eles estão sentindo. Então, quando eles encontram nos pais essa parceria, esse contato mais próximo, essa verbalização com mais facilidade, sem julgamento, sem tantos apontamentos, e quando eu falo sem julgamento e sem apontamentos, não quer dizer que vocês não possam exercer a autoridade de pais, de conduzir e educar os seus filhos. Eu estou dizendo de deixá-los verbalizar para que vocês entendam sobre o que eles estão falando, o que eles estão sentindo, como eles estão lidando com determinadas situações, né? E então é muito importante que a gente consiga ter esse acesso, tanto às crianças quanto aos adolescentes. E a verbalização, ela é, né, a comunicação, ela é de suma importância nas duas fases. Né? É ela que vai fazer com que você conheça e saiba como seus filhos estão lidando com determinadas coisas para que vocês possam intervir dentro da visão de cada um e da forma como cada um quer criar os seus filhos, mas vocês vão conseguir intervir sendo para ajudar ou para socorrer ou para, enfim, desenvolver esse potencial aí, essa forma de lidar com a capacidade emocional deles. Né? E principalmente, gente, eu sempre aproveito esses momentos para que vocês se atentem aos sinais, né? Conheçam os filhos de vocês a ponto de vocês entenderem o que está fora do comum, né? Principalmente aqueles pontos de agressividade, de irritabilidade, de comportamentos que não eram da personalidade dessas crianças ou desses adolescentes, mas que estão se tornando corriqueiros. Algo está errado. Então, se atentem a isso, né? Nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo e eu tenho dado muitas palestras e eu sempre gosto de trazer alguns números, e é assustador o quanto as nossas crianças e os nossos adolescentes estão se envolvendo dentro desses processos, né? De depressão, de ideações suicidas. Então, assim, se atentem a esses sinais. Tudo que é demais tem alguma coisa que está fora do lugar. Paula, mas até a alegria demais tem alguma coisa? Sim. Principalmente quando se trata de adolescentes, porque eles estão compensando algo. Então, eu posso não estar lidando bem com algo e eu compenso isso com uma emoção que vai ficar latente. E vocês vão conhecer isso através desse trabalho contínuo e diário, né? Eu entendo e eu sempre falo para os meus pais que eu sei que é difícil educar, não é uma coisa fácil. É difícil criar filhos e demanda muito de todo mundo que está envolvido dentro desse processo. Mas eu tenho certeza que quando você se propõe a ter filhos, você entende que aquele filho vai ser reflexo do que você vai fazer por ele. Né? Então, façam coisas, né? Participem, conversem, né? Entrem dentro desses ambientes para que vocês entendam como eles estão lidando com essas emoções, né? E as nossas emoções, elas refletem nos nossos comportamentos. Então, por exemplo, se eu não estou bem emocionalmente, dentro do meu perfil escolar vai ter algum déficit.
né? Eu vou ter notas mais baixas, eu não vou conseguir ter atenção nas aulas, eu não vou conseguir absorver o conhecimento como eu absorvia antes, eu não vou conseguir evoluir como eu evoluía antes, e tudo isso são sinais, né? Sinais de que algo está fora do normal, do contexto, daquilo que sempre acontecia. Então, se atentem a isso, né? Então, as minhas dicas, de uma forma geral, conversem com os filhos de vocês. Se forem crianças, né? Perguntem como foi o dia, o que que eles fizeram, o que aprenderam. Façam aquele checklist, sabe? Do que aconteceu durante aquele dia. Essa criança, ela já vai sentir que você quer participar daquilo que ela viveu. E isso vai gerar uma troca sensacional entre vocês. Se é um adolescente, tentem entender como eles estão se sentindo, porque a adolescência ela vem recheada de emoções. Então, o que isso gerou para você? Como você lidou com isso? Né? Como você está em relação às provas? O que você está sentindo em relação ao vestibular? Como você está lidando com as questões sociais? Você tem amigos? Quem são seus amigos? Como que é essa troca entre vocês? Né? Tentem conhecer como eles estão lidando com esse potencial emocional, né? E acaba que vocês geram esse conhecimento em relação aos filhos de vocês e acabam tendo aí a oportunidade de se atentar aos sinais que não condizem com a normalidade. Por favor, assim como em outras questões da nossa vida, que a gente sempre recorre àquilo que vai nos ajudar, em relação à saúde mental, eu sei que eu sou suspeita para falar porque sou da área, mas procurem ajuda também. Não deixem que isso acabe gerando questões que vão se postergar em outras áreas, né? Vocês, como pais, vocês podem direcionar a esse campo de ajuda. Muitos pais têm medo de levar os filhos à terapia, têm medo de pedir ajuda em relação a isso, até por acharem que não estão sendo, entre aspas, capazes de fazer algo. Mas assumir e reconhecer a necessidade de melhora e de ajuda vai ajudar você como pai, como vai ajudar essa criança ou esse adolescente a lidar e desenvolver melhor as emoções, né? Então, sempre que nada estiver funcionando, que você já tiver tentado as ferramentas e as chaves que você tem, peça ajuda, né? A escola está aí para dar suporte, nós temos profissionais incríveis em Fortaleza que podem dar suporte. Ah, mas eu não tenho condições de pagar, Paula. Nós temos vários lugares em Fortaleza que dão atendimento gratuito. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os números, né? Nós temos profissionais que fazem valor social. Então, assim, eu sei que não é fácil, mas vocês não estão sozinhos, né? Basta que vocês consigam aí reconhecer as dificuldades para que a gente possa ajudá-los de alguma forma. E entendam, as emoções, elas sempre vão gerar comportamentos. A forma como eu me sinto, como eu lido com as minhas emoções, isso vai gerar o aperfeiçoamento da minha personalidade, como eu vou lidar com as pessoas, como eu vou lidar com aquilo que eu sinto. Então, é uma coisa que gera aí uma série de consequências em várias áreas da vida. Então, se atentem, conheçam suas crianças e seus adolescentes. Eu sei que são fases distintas, que têm os seus desafios próprios, mas quanto mais vocês conhecerem, mais fácil será o desenvolvimento e mais fácil vai ser como vocês vão lidar com essas emoções e as novidades também dessas fases, né? Então, essa é a minha dica. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Eu tô olhando pro relógio aqui, eu não sei se eu já tô com o meu tempo aí no limite, mas eu espero muito que eu tenha ajudado de alguma forma e que vocês possam entender o quanto as emoções elas são importantes para que a gente desenvolva comportamentos, a gente tenha uma personalidade assertiva e a gente consiga ser cada vez melhores como seres humanos, né? Sejam as crianças que vão virar adolescentes melhores, sejam os adolescentes que vão virar jovens e adultos, ou nós mesmos como adultos que podemos evoluir e melhorar dentro desse parâmetro também, tá? Então, eu espero que eu possa ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode solicitar o meu contato, eu estou completamente à disposição para ajudar. E no mais, seja para atendimento, seja para tirar dúvidas, seja para perguntar alguma coisa que a gente não tenha tido tempo suficiente aqui para ter essa pergunta, contem comigo que eu estou à disposição, certo? Eu não sei se a gente tem tempo para pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta e aproveitar o tempinho que a gente tem aqui.
Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição para responder. Se não quiserem falar no microfone, podem mandar no chat, tá, gente? Bate-papo aqui, fiquem à vontade. É isso aí. Aproveitem esse momento sessão grátis. Para a gente poder tirar as dúvidas e poder ajudar de alguma forma aí, dentro das suas Pronto, necessidades. vamos fazer assim. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. A doutora Paula, ela vai atendendo, né, essas curiosidades, essas orientações, né, e solicitações. E aí a gente tem aí esses 15 minutinhos para que ela possa dar esse suporte aí de alguma dúvida, né? Ou até mesmo de alguma orientação, de algum procedimento nessa dinâmica familiar. Certo. É isso aí. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Se vocês estiverem com vergonha de fazer aqui, vocês podem pedir também meu contato e fazer. Mas, ó, temos uma. Como lidar com a irritação ou oposição das crianças sem perder o controle como pais? Né? Tem algumas fases do desenvolvimento infantil que geram essa irritação, principalmente o famoso não, né? Quando a gente diz não para a criança, ela se rebela, se irrita em relação àquela ação, como se ela tivesse incapacitada de fazer aquilo porque os pais estão ali, né, de alguma forma direcionando a esse não. Algumas fases específicas, elas são importantes de serem citadas, porque, por exemplo, o Terrible Two, né, que é famoso, os famosos 2 anos, as crianças, elas não vão aceitar, elas estão vivendo ali uma transformação hormonal dentro dos seus corpinhos, que vai gerar essa irritabilidade com mais frequência. Mas todo não vai gerar irritabilidade, até nós, adultos, não gostamos de receber não, seja da vida, seja de pessoas, né, e isso não faz com que a gente mude, muitas vezes, a imagem que a gente tem das pessoas que dizem esse não. Da mesma forma, é as crianças. Se você tem um potencial de autoridade, se você tem uma parceria com essa criança, se você explica para ela o motivo, né, de estar dizendo não, ou de não estar deixando, ou de estar colocando, sei lá, num castigo, ou delimitando algumas coisas, você não vai perder esse amor, né? Os meus pais, eles dizem, às vezes eu tenho receio de dizer não, porque eu não quero lidar com a irritação do meu filho e também não quero que ele deixe de me amar. Ele não vai deixar de amar você, jamais. Se vocês têm essa parceria, eles vão ter essa visão de que, na hora, eles não aceitam bem, eles se irritam, mas eles entendem que vocês estão fazendo aquilo por algum motivo. Então, é muito importante que haja a justificativa. E eu sei que essa parte é a parte cansativa, porque a gente não diz só um não por dia para uma criança, né, gente? A gente diz vários. Então, assim, todo não que eu disser, Paulo, eu tenho que justificar. Se você quiser que essa criança entenda a motivação desse não e essa irritabilidade, ela seja em menor escala, sim. Eu não estou dizendo que ela não vai se irritar. Ela vai se irritar, mas ela vai se irritar menos quando ela entender o motivo. Então, justifiquem os motivos de vocês para dizer não, para delimitar um castigo, para impossibilitar de alguma ação, para que essa criança comece a entender que ela não pode fazer aquilo, ela não vai fazer aquilo, ela vai ficar de castigo por determinada situação. Ou seja, tem um motivo para que vocês estejam fazendo isso, né? Mas vocês não vão perder a autoridade de pais e nem o amor dos filhos de vocês, muito pelo contrário. Existem coisas que acontecem na nossa infância dentro dessas limitações que a gente lembra até quando é adulto, né? Por quê? Porque de alguma forma aquilo gerou em nós uma modelação comportamental que a gente leva para o resto da vida. Então, não, vocês não vão perder essa capacidade, tá? E o controle vai vir exatamente dessa questão de como vão fazer isso. E a justificativa ajuda dentro desse controle. Nós temos aqui outra pergunta, que é: roer unhas e chupar dedo pode ser problemas emocionais? Se isso não acontecia antes, pode ser um sinal sim, tá? Se isso já acontecia antes, pode ser só a continuidade de algo que gera algum tipo de prazer para essa criança. Por exemplo, nós temos crianças que desde cedinho chupam o dedo porque não usaram chupeta. E essas crianças, elas se estendem nesse chupar o dedo, né? Então, isso é alguma coisa que acalenta essa criança. Assim como o uso da chupeta gera aquele acalento nos bebês, o uso do dedo vem para acalentar.
né? Então, se isso acontecia desde o nascimento, é algo que se sucede. Já as unhas, pode ser sim um sinal. Se não existia esse comportamento antes, e isso começou a acontecer agora, e é um roer de unhas que gera aqueles ferimentos, que chega a sangrar, que os dedinhos ficam assim bem corroídos mesmo, isso pode ser um sinal de ansiedade. Essa criança talvez ela está vivendo algumas coisas que ela não está conseguindo lidar bem e ela acaba compensando nesse roer de unhas, né? Então a gente precisa ficar atento aí. Se existe um momento que essas crianças fazem isso, né, específico, por exemplo, antes das provas ou antes de uma apresentação na escola, essas unhas elas são mais roídas, né? Elas têm uma compulsão maior. Aí isso a gente já vai delimitar aí mais ou menos o que gera essa ansiedade para poder lidar de uma forma melhor. Doutora, você atende fora da escola? Sim, atendo fora da escola, tá? Eu atendo online e atendo presencial também, porém, neste mês de setembro a minha sala está em reforma, mas faço sim atendimentos e estou à disposição para ajudá-los caso precisem. Só aproveitando a mensagem do roer as unhas, outra coisa também, que é muito comum em crianças que são ansiosas, é puxar os cabelinhos, tipo assim, ficar tirando de cabelinho em cabelinho, né? Crianças muito pequenas, elas demonstram ansiedade, elas rangem as mãos, né? Elas ficam com as mãos bem fechadinhas, assim, como se estivessem apertando, né? É como se aquilo estivesse saindo do controle ali da emoção dela, ela não está entendendo, né? E também é importante dizer que as crianças elas têm dificuldade de nomear as emoções. Por quê? Porque elas não sabem como elas funcionam. Elas não sabem qual é o nome delas, né? Ah, eu tô sentindo medo, mas elas às vezes não sabem dizer que isso é medo. Elas não sabem dizer que elas estão, sei lá, ansiosas, né? Então a gente precisa falar sobre emoções com crianças para que elas, né, consigam aí desenvolver melhor e ficar mais, conseguir associar o que elas conhecem disso com o que elas sentem. Você é psicóloga especialista em crianças? Não, eu sou psicóloga especialista em comportamento de forma geral, né? Eu atendo crianças a partir de 8 anos e para algumas outras crianças eu dou algumas orientações para os pais, eu faço um trabalho de orientação paterna. Mas eu não atendo criancinhas muito pequenas, né, abaixo de 8 anos, atendo de 8 para cima, adolescentes, enfim, né, e dou orientação para os pais também. Como lidar com a interferência do comportamento de irmãos, um pré-adolescente e uma criança, quando o comportamento do mais velho muitas vezes acaba prejudicando. Vamos lá. O mais velho está vivendo coisas diferentes do mais novo. Então, assim, como pais, vocês vão ter que se dividir um pouco entre as necessidades ali de cada um, né? Mas pelo que eu entendi da pergunta, o comportamento do mais velho acaba interferindo do mais novo de forma negativa, né? Por quê? Porque o mais velho está naquela fase, talvez, de expressar um pouco mais as coisas, as emoções, as irritabilidades, de querer setorizar ali o local dele, ter o local, a independência, aquele canto que seja. Os adolescentes, eles são muito apegados ao ambiente, tá? Eles sentem uma necessidade enorme de ter ali o cantinho deles. E isso acaba gerando, principalmente quando se divide o quarto, muitas questões aí quando as crianças, os que dividem são bem menores. Primeiro, vocês vão precisar se dividir entre as necessidades, como eu falei, e depois é importante deixar para o mais velho claro o quanto aqueles comportamentos podem influenciar a vida do mais novo e direcionar o mais novo em relação a comportamentos do mais velho, né? Para que vocês consigam dividir e setorizar as coisas. Porque, por exemplo, as emoções que o mais velho está sentindo, o mais novo talvez ainda não tenha sentido, mas ele pode se antecipar a sentir essas emoções por causa da referência do mais velho. Então,
dividam bem as coisas e exponham de forma bem objetiva para os filhos mais velhos, que são aqueles que têm mais entendimento e maturidade para entender o quanto aqueles comportamentos acabam interferindo na vida dos mais novos, né? E o quanto aquilo pode, de certa forma, gerar questões aí futuras com os mais novos. E se os mais novos tiverem aí a capacidade de entendimento, ou seja, eles estiverem acima de 6 anos, é importante também olhar para aquele mais velho que teve uma ação que não foi correta e dizer, filho, seu irmão não agiu de forma correta nesse momento, a forma correta é essa, a forma que ele agiu vai gerar isso, isso e isso. Então, assim, dividir e usar como exemplo, às vezes, até mesmo os negativos, para que esse mais novo não se condicione a fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, setorizem um pouquinho, porque eu sei que é mais complicado, porque as necessidades são completamente diferentes, né? Mas dá certo, tá? Eu prometo que dá certo. É mais complicado, mas funciona. Como lidar com a insegurança da criança? Primeiro, é importante você entender em que ponto ela é insegura, né? O que que gera essa insegurança, né? Ela é insegura ao verbalizar? Ela é insegura ao ter contato com outras crianças? Ela é insegura ao ter que fazer alguma coisa que dependa dela, como, por exemplo, apresentar um trabalho, fazer uma atividade doméstica, alguma coisa nesse sentido? Primeira coisa, é importante entender em que ponto, em que área, em que setor, em que comportamento essa criança ela é insegura, para que assim você consiga intervir ou ver qual que é a necessidade dessa criança em evolução dentro desse aspecto, né? Por exemplo, vou usar o exemplo de apresentar um trabalho na escola, né? Ir à frente da turma para apresentar. Essa insegurança ela pode vir porque ele acha que ele não é capaz de falar na frente, que ele não vai lembrar das informações que são importantes que ele fale, ele vai achar que ele não é bom falando, que ele vai gaguejar, ou que ele vai tirar nota baixa porque ele não vai conseguir fazer um trabalho bem feito, né? Então, se você entende que essa criança é insegura dentro desse comportamento, você consegue trabalhar com ela dentro da realidade de casa mesmo, várias coisas que podem ajudar nisso, né? Então, incentivar essa criança a verbalizar na frente de outros parentes, brincar de coisas que envolvam essa liderança, que envolvam essa comunicação ou passar de informações, e trabalhar a autoestima dessa criança também, né? Dizer o quanto ele é bom nas coisas que ele é bom, né? Validar aqueles comportamentos que ele emite com proeza, que ele faz bem, e aí você vai conseguindo aí melhorar essa insegurança, mas é importante entender em que ponto eles são inseguros, né? E aí podem ser vários e de várias demandas, mas é uma coisa que é sim modelável, né? E que você consegue fazer dentro da sua realidade de casa. E na maioria das vezes com crianças usando até o brincar mesmo, você consegue evoluir essas crianças dentro desse potencial de insegurança a melhorar isso. Vamos lá. Contato com outras crianças, né? A insegurança é o contato com outras crianças. Então, a gente precisa entender se ele tem dificuldade de verbalizar com essas outras crianças, ele tem dificuldade de brincar, ele acha que ele não é bom nessas ações, né? Então, é importante a gente inserir essa criança em outros aspectos, em outros lugares que tenham outras crianças, para que a gente entenda qual que é a dificuldade dela em relação a essas crianças, né? Eu atendo uma criança de 8 anos que ela tinha uma dificuldade enorme de fazer trabalhos em grupo. Ela não conseguia fazer trabalhos em grupo. Ela não conseguia porque ela achava que ou ela tinha que fazer tudo, ou nunca ia sobrar nada para ela fazer dentro daquele trabalho, ou que as outras pessoas eram sempre melhores que ela, ou que ela não ia ter uma importância dentro desse setor, desse lugar, né? E a gente foi desenvolvendo estratégias para que ela percebesse que todas ali têm um papel importante e que todas podem trabalhar em grupo. Mas para isso foi necessário inserir essa criança em outros ambientes com outras crianças, brincar, trazer crianças para brincar em grupo, né? E a gente vai desenvolver o ganhar e o perder, e aí a gente vai ver como que essa criança lida com isso, né? Brincadeiras que envolvam outras crianças. Enfim, isso tudo ajuda a lidar com essa insegurança da criança. Próxima é: por que tanta mudança de comportamento entre gerações? Na época dos nossos pais, não tinha tantos transtornos como há hoje. Existe um motivo? Existe. Na verdade, na época dos pais, dos avós, enfim,
né? Nós tínhamos outras questões. Hoje, nós temos um contexto completamente do contexto passado. A gente não pode nem fazer essa comparação. Porque, por exemplo, os nossos avós, eles não tiveram acesso à internet, às tecnologias, à evolução, nada nesse aspecto, né? As gerações atuais, todas vão ter contato com isso. Então, a gente não pode dizer que é por um motivo, né? A gente tem que dizer que cada época teve as suas dificuldades e teve as suas questões. Mas sim, nós estamos num momento da história, da época, enfim, em que esses transtornos estão tendo mais relevância. E isso é positivo, por um lado, por quê? Porque nós temos a ciência que nos ajuda aí a identificar, a tratar e a buscar o tratamento correto, né? E que talvez antigamente a gente não tivesse, né? E também tem um lado negativo, porque é como se a gente sempre generalizasse e olhasse para as crianças e para os adolescentes sempre os taxando com algum tipo de transtorno, o que não é legal e o que não é interessante de ser feito, né? Hoje, se a gente vê uma criança que prestou atenção num canto e perdeu a atenção rapidamente para olhar para o outro, a gente já diz que a criança tem TDAH. Ou se é uma criança mais feliz e que gosta de interagir mais, é uma criança hiperativa. Ou se é uma criança que tem dificuldade de absorver um conhecimento, mas tem facilidade de absorver outro, nossa, será que meu filho é autista e tem um hiperfoco em determinada coisa? Hoje a gente lida muito com essa coisa do autodiagnóstico, do diagnóstico social. E isso eu acho que é o que dificulta a nossa época, né? Esse momento que a gente está vendo. Nem tudo é diagnóstico, nem tudo é transtorno, nem tudo. Não, gente, criança é criança. Nem toda criança que é feliz ela é hiperativa, né? Então a gente precisa entender também que nem tudo é o extremo. Claro, ficar atentos, né, para caso isso se desenvolva, a intensidade e a frequência sejam constantes, aí sim a gente pode procurar uma ajuda necessária. Mas eu acho que as épocas elas têm dificuldades diferentes, sabe? E hoje, com a informação, a gente não consegue ficar tão distante de certas coisas. Tem duas coisas. A primeira é ciúmes em relação à insegurança, né? Eu entendi que é ciúmes de outras crianças, né? Em relação à insegurança. Então, se eu tenho ciúmes, é porque tem alguma coisa que é feita que eu gostaria que fosse feita comigo, né? Ou que eu associo como algo que está sendo feito a mais para o outro, né? Então a gente precisa entender qual que é o ponto de necessidade dessa criança. É sempre com a mesma pessoa? É sempre com as mesmas crianças? Ou é com várias crianças, né? Com os pais, tem essa relação de ciúme? O meu pai faz isso, a minha mãe faz isso, e eu tenho essa relação de insegurança ou de ciúme em relação a isso? É preciso entender esse contexto aí para, de fato, ter uma ação efetiva. Como lidar com a raiva em crianças? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez vocês não entendam a princípio, mas existem emoções que precisam ser sentidas. E que se elas não forem sentidas, elas nunca vão ser nomeadas. Eles nunca vão entender o que de fato é e como lidar com isso. A raiva é uma delas, né? A gente vê uma criança com raiva, a gente quer logo que aquela criança fique calma, respire, saia daquele lugar. A gente bota a criança sentadinha, a gente traz água, a gente às vezes não deixa as crianças sentirem as emoções, a gente não deixa elas vivenciarem elas. E aí isso dificulta para que elas nomeiem essas emoções e dificulta também para que vocês, como pais, saibam lidar com isso, né? Em que contexto meu filho sente raiva? O que gera raiva no meu filho? Se você não deixar essa criança sentir a raiva e você observar como ela lida com isso, você não vai saber o que gera, né? Então, como lidar com o meu filho que tem muitas, né, com uma certa frequência, emoções de raiva cotidianamente? Aí a gente precisa entender se essa raiva ela vem de uma punição, de um não, de alguma impossibilidade de fazer algo, porque aí a gente tem que entender se essa raiva é pela negação ou se é uma raiva que vem em determinados momentos aleatórios que às vezes não tem a ver com esse não ou com essa punição e que essa criança talvez esteja compensando dentro dessa raiva. Então, tipo assim, eu tô ansioso com uma coisa. E aí, ao invés de eu lidar com essa ansiedade, eu fico com muita raiva porque eu tô sentindo isso. Eu fico com raiva porque eu tô ansioso. Eu fico com raiva porque as coisas não foram feitas como eu queria. Ou não deu certo o que eu fiz. Ou eu perdi na brincadeira. Ou coisas nesse sentido, né? Então, tem contextos de raiva diferentes aí pra gente lidar de forma diferente. Mas,
perguntem, filho, por que você está sentindo raiva? O que está fazendo você se sentir dessa forma? Né? Deixem que eles sintam isso um pouquinho, mas se isso se tornar frequente, ajam de forma a trazê-los para uma realidade, acalmar. Primeiro passo é incentivar a respiração. Quando a gente está com muita raiva, a gente respira de forma ofegante. Então, para acalmar essa criança que está tendo, sei lá, episódios de raiva, é importante que ela aprenda a voltar a respirar. Então, você vai sentar junto com o seu filho, você vai dizer, vamos respirar juntos, filhos, para você melhorar um pouquinho do que você está sentindo? E aí você vai respirando junto com ele. Quando ele estiver mais calmo, você pergunta por que que ele se sentiu assim, o que que gerou isso nele, por que que isso está tão grande e afetou tanto, né? Para que você conheça o contexto e possa intervir dentro dele. Mas trazer para a respiração é sempre bom para a criança acalmar e ela conseguir pensar e responder para você aquilo que você vai perguntar para ela. Muito bem, muito bom, Tem Paula. só Tem mais uma, mais Silvia, a uma? gente fecha. Ah, ótimo, pois conclua essa Augusta, aí. como lidar com uma criança que é autoritária? As crianças, elas sempre vão querer que as coisas sejam feitas da forma delas e dentro daquilo que as traz prazer. Então, por exemplo, se comer doce é uma coisa que me dá prazer, eu vou querer comer doce sempre, em todas as refeições. Eu vou querer sempre ter acesso ao doce. E se aquele doce não me é dado, eu vou agir como se tivesse que ser. Por quê? Porque eu me sinto bem comendo doce, né? E essa autoridade, ela vem de um reforçamento. Então, assim, como lidar com crianças autoritárias? Entendendo que os pais têm uma autoridade maior que a delas e que se eles vão conduzir a algo, eles precisam justificar por que eles estão fazendo isso, para que elas entendam que a autoridade maior é a dos pais, né? E se isso já é um padrão de personalidade dessa criança, que eu não sei quantos anos que tem, né? Não sei se já passou desse padrão de criação de personalidade, mas se já é um padrão de personalidade, você entender que nem sempre as coisas vão ser feitas da forma como ela quer. Então ela vai ter que aprender a lidar com a frustração de, às vezes, as coisas não acontecerem. A vida é assim, gente, nem tudo acontece como a gente quer, né? Então, como ter mais cuidado ou como lidar com crianças autoritárias? Primeiro, demonstrando uma autoridade maior como pais, direcionando e justificando o porquê dessa autoridade e as incentivando a ter opções, plano A, plano B, plano C, que nem sempre vai ser o plano dela que vai ser o executado, né? E por algum motivo ele não vai ser o executado. Então, tem que ter um plano A, um plano B, para que essa criança comece a pensar em outras possibilidades. Porque senão, essa criança que tem 9 anos, como eu vi aqui, vai crescer e vai virar um adolescente que vai achar que ele pode fazer absolutamente tudo. Entendeu? Então, quando criança, a gente não incentiva essa criança a pensar nessas possibilidades e a respeitar outras autoridades, seguir regras, ter acesso ali ao que é preciso e necessário fazer, quando adolescentes ou jovens vai ser bem mais difícil, tá? Então, incentive essa criança a pensar em outros planos e, principalmente, destaque a sua autoridade e justifique os seus direcionamentos em relação a elas. Eu acho que foi isso, Silvia. Muito bom, Paula. Muito obrigada por Eu que ter agradeço. tirado um tempinho para, como você disse, né, uma sessão grátis para nós. Sabemos que é muito importante. Ouvindo aqui, e quero parabenizar os pais, tá? Parabenizar vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui. Eu também tenho um adolescente, um ali quase já na adolescência, né? Pré-adolescente. E são muitos desafios que nós enfrentamos. Essas perguntas que foram vindo, todas se enquadram aos meus, né? E tem momentos que eu me pego, eu estou errando em algum canto, eu não sei como agir, falta paciência, falta realmente o saber, né? O que é que eu faço nesse momento, como agir? E eu tenho certeza que esses pais estão aqui hoje porque têm filhos, os quais querem ver os seus filhos crescerem da melhor forma, querem saber como agir, né? Então, parabéns, pais, por terem entrado, tirado esse tempinho. E a gente pode pensar assim, olha, são tantos pais, né, que nós temos na escola, mas 20, vamos botar 23, 22, tiraram para estar aqui, para ouvir. Então, não foi em vão, porque eu sei que para vocês foi um crescimento, porque eu sei que para mim foi. Como mãe,
Eu tenho certeza que foi, né? E nós estamos tendo vários encontros, né? Durante setembro, aí já tivemos alguns. E aproveitar e já dizer aos pais que estão aqui que dia 21 nós teremos mais um encontro pelo Zoom, tá? Mais um encontro, então já se programem aí para dia 21, que vem aí mais um momento especial. E um convite mais do que especial. Vocês vão poder precisar fazer só um pouquinho mais, se esforçar só mais um pouquinho. Esse encontro do dia 28 vai ser presencial. Olha só, vai ser um momento muito especial. Por quê? Porque nós estaremos juntos. Ouvi aí alguém falando, né, de Silvia, que tem um brinde especial, não sei o que é, tá? Então, estejam lá. Tirem esse tempo. Às vezes, presencial é tão mais importante, é tão mais produtivo. Então, tirem esse tempo, estejam conosco lá e participem com a gente. Vai ser às 19h30, lá no CAF, e eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender de estar lá conosco, e a gente vai tentar mobilizar mais famílias, porque assim, todo esse esforço que nós temos em ter vocês como família para aprender um pouquinho mais é porque nós queremos o melhor para as famílias dos nossos alunos, porque a família estando bem, a família estando conscientizada, os nossos alunos só ganham, e nós como escola também, não é? Então, muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria agora perguntar, quem possível, né? Quem puder, quem for possível, abrir a câmera para a gente fazer aqui um print, registrar esse momento com a doutora Paula, né? Se puderem ligar aí bem rapidinho. Quem é? Ah, mas eu já tô bagunçada, bota só assim, ó, cabecinha. Mas aparece aí para a gente fazer um print bem legal. Ó, eu tô vendo gente arrumando cabelo, é isso mesmo, eu já arrumei o meu também. Para a gente aparecer aqui e fazer esse print bem legal e registrar lá, fazer inveja aos pais que não participaram, para que possam estar no próximo junto conosco, né? Vamos lá? Acho que mais alguém vai abrir? Acho que não, né? Dá aquele sorriso bem bonito, capricha. Ó, tem mais gente abrindo, muito bem. Tô gostando de ver, viu? Olha aí, a família do tio Kleber. Flávia já abriu aí, muito bem. Vamos lá, um printzinho para registrar esse momento. Sorriso. Acho que foi. Foi, tio Kleber? Tirou daí, eu tirei daqui também. Pronto, foi. Muito bem. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar para encerrar, pedir a Deus uma boa noite de descanso, uma bênção sobre nossa família. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia que com certeza todos enfrentaram lutas, dificuldades, cansaço, mas queremos te agradecer porque terminamos esse dia com a tua companhia, terminamos esse dia com vida, com saúde, com todos os nossos familiares bem. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos proteja, abençoe a nossa família, abençoe os nossos filhos, Senhor. Sabemos que é uma tarefa tão difícil, mas que todos os dias o Senhor tem capacitado pessoas como a doutora Paula para nos ajudar a lidar com esses momentos difíceis, esses momentos que muitas vezes nos vemos perdidos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa escola, dando sabedoria a toda a administração, aos professores, a caminhar junto com esses pequenos, que são o nosso bem maior. Então, que o Senhor continue abençoando e cuidando de cada um. Obrigada por teu amor e permanece conosco durante essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, obrigada, doutora Paula, e obrigada a todos que entraram. Deus abençoe a cada um. Exato. Deus só apareceu ali.
Vê sua câmera tá ligada? Não tá ligada? Não, foi melhor.